Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar quanto o São Paulo vai economizar com as saídas de Miranda, Reinaldo e Éder, bastante dinheiro. Bora trazer uma informação importante. Qual foi o valor da última proposta feita pelo PSG ao Palmeiras por Endrick? Vou falar ainda sobre o Corinthians, timão que joga contra o Atlético Mineiro, partida de alguns milhões de reais por conta da classificação final do campeonato. Tem atualizações sobre o dia do Flamengo, com derrota pela manhã e água no chope à tarde. Vou falar ainda sobre mercado de transferências, bastidores e muito mais, você não perde por esperar. Antes, só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000. E a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas, de mercado, bastidores, finanças e muito mais para não perder nada, bem simples, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Palmeiras, que ganhou mais um título nesse sábado. Copa do Brasil Sub-20, empate em 0-0 no tempo normal com o Flamengo, jogo na Arena Barueri. Nos pênaltis o Palmeiras se tornou campeão, é o 7º título importante da base do Palmeiras somente nessa temporada. Vou elencar todos. Copa São Paulo de Juniores inédita, Brasileiro Sub-20, Copa do Brasil Sub-20, Copa do Brasil Sub-17, Paulista Sub-17, Paulista Sub-15, além de Libertadores Sub-14. Palmeiras que ainda tenha outros títulos a disputar em 2022 e que com a conquista da Copa do Brasil Sub-20 já garantiu também a Supercopa do Brasil, porque como campeão brasileiro unificou as duas taças. Bora falar sobre o Arsenal, que já era líder do campeonato inglês e vai para essa parada para a Copa do Mundo com 5 pontos de vantagem em relação ao vice-líder Manchester City, enquanto o Arsenal venceu o Wolverhampton por 2-0, o City foi surpreendido em casa, perdeu para o Brentford. Time de Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães deitando e rolando na Premier League. Para fechar o giro de notícias, com Taki Arboleda, jogador do São Paulo, participou de mais de um tempo no amistoso do Equador contra o Iraque. 0-0, o Equador ainda perdeu um pênalti no finalzinho, mas o que chamou mais atenção foi a contusão do Castilho, aquele lateral que causou enorme confusão e que quase colocou em risco a participação do Equador. Ele sai aos 38 do primeiro tempo, é justamente quando o Arboleda volta, depois de 5 meses recuperado de uma cirurgia no tornozelo. Bora falar agora sobre o Grêmio, que tem novo presidente. Na tarde desse sábado, Alberto Guerra foi declarado o substituto de Romildo Bolzan. A posse acontece na próxima quarta-feira. Ele fica para os anos de 2023, 2024 e 2025. Quase 58% dos votos para o Alberto Guerra, que teve 8.624 intenções de voto. O Odorico Roman, 6.181 votos. Para quem não conhece o Alberto Guerra, ele já foi vice-presidente jurídico e diretor jurídico, já foi vice-presidente de futebol e diretor de futebol, alguém bastante conhecido no mundo gremista. Primeira missão dele como presidente é embarcar para o Rio de Janeiro e tentar a renovação do contrato com o Renato Gaúcho, a tendência é que isso aconteça. O Alberto Guerra também tem algumas missões, entre elas tirar Rodrigo Caetano do cargo de diretor executivo de futebol do Atlético Mineiro nos últimos dias, inclusive em uma entrevista à TV Bandeirantes do Rio Grande do Sul, ele causou polêmica ao confirmar que tem conversado com o Rodrigo Caetano. O pessoal que estava participando do programa falou, mas você não acha esquisito o Rodrigo Caetano empregado no Atlético Mineiro e dando dicas para você? E o Alberto tentou desconversar, dizendo que eles eram amigos, mas a intenção do novo presidente do Grêmio é contratar o executivo de futebol do Galo. Bora mudar de assunto e falar a respeito do jogo do Corinthians. Corinthians e Atlético Mineiro se enfrentam nesse domingo. Para o Galo, o jogo vale a classificação para a Libertadores da América. Em caso de vitória do Galo e tropeço do Atlético Paranaense, o Atlético vai direto para a fase de grupos. Se o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense vencerem, o Galo vai jogar a pré-Libertadores. Só que se o Galo perder para o Corinthians na Neoquímica Arena, vai correr enorme risco de nem disputar Libertadores na próxima temporada, o que seria uma catástrofe justamente no ano de inauguração da Arena MRV. Por outro lado, o Corinthians joga por R$2.300.000. Só para explicar. O Flamengo foi derrotado nesse sábado pro Avaí. Dessa maneira, o Flamengo não consegue mais ultrapassar o Corinthians e o Timão tem, na pior das hipóteses, a 4ª colocação garantida no Campeonato Brasileiro. Se o Corinthians vencer o Atlético Mineiro e o Fluminense perder sua partida contra o Red Bull Bragantino em Bragança, o Corinthians termina a classificação final do campeonato em terceiro. E aí, só para ambientar vocês, o 4º colocado garante como prêmio da CBF um valor de R$38.200.000, o terceiro colocado fica com R$40,5 milhões. Essa é a diferença de R$2.300.000 que está em jogo para a disputa final. Só para arrematar, é legal contar
que o Corinthians havia previsto a 7ª colocação no Campeonato Brasileiro, seja como quarto ou terceiro, já é bastante à frente. Timão que também já havia superado as metas para a Copa do Brasil e Libertadores da América, em ambas o orçamento do Timão previa chegar até as oitavas de final. O Corinthians, por exemplo, foi vice-campeão da Copa do Brasil e por pouco não ficou com o título. Bora falar agora sobre a água no chope do Flamengo. Era um sábado especial para o torcedor rubro-negro, tarde de despedidas de Diego Alves e Diego Ribas, que fizeram seu último jogo com a camisa do Flamengo. Era também a última partida da temporada, um Flamengo que conseguiu títulos da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Só que o Avaí, já rebaixado, acabou estragando a festa. A vitória por 2-1 de virada do Avaí, com o detalhe de que os 3 gols da partida foram marcados por jogadores do Avaí. O primeiro gol marcado contra pelo Wellington, no segundo tempo, com Felipe Silva e Marquinhos, o Avaí virou. Curiosidade sobre o Avaí, time que já está rebaixado há um tempão, mas que vem de 2 vitórias na última rodada contra o Ceará, nessa rodada contra o Flamengo, e ainda que temporariamente, o Avaí é o 17º colocado, o primeiro time na zona do rebaixamento, deixando para trás, por exemplo, o Atlético Goianiense. Isso pode acabar sendo revertido nesse domingo. 35 pontos ganhos, o Avaí vai jogar a segunda divisão. Já o Flamengo estacionou nos 62 pontos, não pode ser ultrapassado por mais ninguém, vai terminar o campeonato em quinto. 2 títulos no ano, 5º colocado no Campeonato Brasileiro, vice-campeão do Campeonato Carioca e vice-campeão também da Supercopa. Detalhezinho curioso, desde o título da Libertadores foram 4 jogos com 1 empate e 3 derrotas. Teve parte da torcida do Maracanã, o estádio que estava cheio, mas parte da torcida reclamou com os jogadores, dizendo que tem que ter respeito com a camisa do Mengão. Antes de mudar de assunto, só lembrar que nesse domingo acontece a apresentação dos atletas pelo Rio de Janeiro. Eles vão desfilar num trio elétrico para festejar o título da Libertadores. Isso não foi possível antes, vocês vão lembrar, por causa das eleições para presidente. Ludmilla e DJ Zulu são algumas das atrações para essa festa rubro-negra. Bora mudar de assunto e falar sobre a última oferta do PSG ao Palmeiras por Endrick. Eu havia contado para vocês no vídeo da manhã que o PSG havia feito 2 propostas, uma na quinta de 45 milhões de euros, recusada pela Leila Pereira, e uma na sexta-feira maior, embora não tivesse o valor. Uma pessoa do Palmeiras me confirmou nesse sábado que a última proposta do PSG ao Palmeiras foi de 50 milhões de euros, que hoje equivalem a 274 milhões de reais. Desses 50 milhões, 40 milhões fixos, ou seja, 220 milhões de reais garantidos, e outros 54 milhões atrelados à performance. De acordo com essa fonte minha do Palmeiras, por performance se entenda jogos como titular, gols e convocações para a seleção brasileira. Leila Pereira já recusou essa segunda proposta, disse que só negocia o Endrick por 60 milhões de euros, que hoje equivalem a mais ou menos 330 milhões de reais. A justificativa dela é de que Real Madrid e Chelsea, que são 2 outros interessados, já assinaram com propostas pelo pagamento da multa rescisória em breve. Só para lembrar, contei para vocês no vídeo pela manhã, que a impressão que eu tenho é de que o Chelsea é favorito a ficar com o jogador. Não por oferecer as melhores cifras, mas por apresentar o melhor projeto. Desde que o Endrick completou 16 anos e representantes do Chelsea têm mantido contatos com a família, com o jogador e especialmente com o seu empresário para tentar mostrar todas as vantagens que a mudança para o Chelsea representaria. O projeto envolvendo o Endrick no Chelsea é espetacular. Eles querem fazer desse garoto um dos melhores jogadores do mundo em pouco tempo. Para fechar o vídeo, bora falar sobre a economia forte que o São Paulo vai ter. Com a saída de apenas 3 jogadores já estão confirmadas. As saídas de Miranda, Reinaldo e Éder. Trio veterano que não conseguia jogar como titular. Desses, quem mais atuava era o Reinaldo, embora se revezando na função com o Wellington. O Éder e o Miranda reservas há bastante tempo. Miranda inclusive perde a tarja de capitão e fica fora das 2 finais que o São Paulo disputa em 2022. Também por isso existiu uma incompatibilidade entre o Miranda e o Rogério Ceni. O Reinaldo também acabou se estranhando com o treinador, mesmo caso envolvendo o Éder. A saída desses 3 atletas vai garantir uma economia ao São Paulo de aproximadamente 1,5 milhão de reais. São 600 mil de economia com o Éder, 500 mil de economia com o Reinaldo e 400 mil de economia com o Miranda. Você soma tudo isso e os impostos que cada um desses vínculos empregatícios sustenta, e dá para dizer que a economia do São Paulo pode se aproximar de até 2 milhões de reais por mês. Já é um passo super importante pro São Paulo, que tinha a missão de baixar seu custo.
São Paulo tem hoje a quinta maior folha salarial do país, algo na casa dos 15 milhões de reais. Ela já cai para 13 milhões, ainda devemos assistir a mais saídas num futuro não tão distante. Nicão e Patrick são dois caras com grande chance de deixar o clube, são jogadores que se desentenderam com o Rogério Ceni. O Rafinha ainda tem seu futuro indefinido. E se esses três também saírem, a economia vai ser gigantesca, permitindo ao São Paulo que vá buscar outros atletas. Contei para vocês na manhã desse sábado que Iago Felipe, volante de 27 anos de idade, que pertence ao Fluminense, interessa ao tricolor. Conforme forem existindo novidades, vou trazendo para vocês. Combinado? Curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tô sempre atento. Abraço, tchau.